A psicanálise é um estudo do aparelho psíquico humano, né? Sigmund Freud, em 1896, começou a estudar a psicanálise. Ele começou a perceber que as pessoas se comportavam de algumas maneiras que a ciência, a medicina da época não conseguia explicar. Então, ele começou a estudar psicanálise através da hipnose. Ele hipnotizava algumas de suas pacientes, porque ele era médico, e aí ele percebeu que alguns sintomas que essas pacientes apresentavam desapareciam quando elas estavam em estado hipnótico. E aí ele começou a ver e começou a se perguntar: por que será que quando elas estão num estado de consciência aparecem alguns sintomas que na época era mudez, surdez, cegueira, paralisia, né? E quando elas estão sob hipnose, que elas estão livres desse estado de vigília, desse estado de consciência, esses sintomas desaparecem. E isso intrigou Freud. Ele começou a estudar, ia fazer testes com hipnose. E aí ele começou a criar, então, um estudo. E ele começou a desenhar como seria o nosso aparelho psíquico. Né? O que ele concebeu como aparelho psíquico? Uma instância, um lugar dentro do nosso cérebro, e esse lugar, ele acaba guardando as nossas memórias e as nossas vivências. Esse lugar, que ele chamou de aparelho psíquico, até hoje a ciência não conseguiu comprovar, nem com os exames de tomografia, ressonância magnética, nada que nós temos hoje em dia conseguiu localizar isso que Freud chamou de instância das memórias, instância, né? Mais tarde, quando ele se junta com Jung, que ele chama de instância da alma humana. Então, esse aparelho psíquico, ele denominou de um local, um reservatório de memórias. E ele dividiu esse aparelho em 3 partes. Ele disse que nós temos uma parte que é consciente. É essa parte que nós vivemos no nosso dia a dia, que nós trocamos informações, que nós interagimos. A isso ele chamou do lado consciente do aparelho humano. Ele tem uma outra parte que ele chamou de pré-consciente, que é o local onde ficam guardados todos os conhecimentos que nós adquirimos durante a vida. Tudo aquilo que nós demos nome, né? Uma cadeira, o formato de uma cadeira associado ao nome cadeira, um animal, um cachorro associado à figura de um cachorro, tudo isso está guardado no nosso pré-consciente. E nós temos uma terceira partezinha dessa instância psíquica que chama inconsciente. E lá no inconsciente tem guardado registros de memórias que nós não conseguimos acessar. O nosso inconsciente, ele é inacessável. Até então, né? Inacessível, desculpa. A gente não consegue acessá-lo facilmente. Se eu parar agora e falar para vocês assim, deixa eu pensar o que tem aqui no meu consciente, eu não vou conseguir fazer isso. Ele acessava esse conteúdo e aí que Freud percebeu que ele acessava esse conteúdo através da hipnose. Ele acessava alguma coisa que tinha dentro desse inconsciente através da hipnose. E aí ele se perguntou, mas será que a pessoa só consegue acessar através de estado hipnótico? Será que num estado de vigília, será que num estado de normalidade, aqui conversando com vocês, conversando com as pessoas, no meu dia a dia, no trabalho, será que nós não acessamos esse inconsciente? E aí o inconsciente passou a ser o grande foco de estudo de Freud. E é
hoje a premissa da psicanálise. A psicanálise existe porque existe um inconsciente, né? Fora da psicanálise, nenhuma outra teoria dentro da psicologia, dentro da medicina, estuda o inconsciente. A psicanálise é quem estuda o inconsciente. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que está guardado dentro de nós, é aquilo que nos leva, de alguma maneira, a cometer atos, atitudes, comportamentos, emoções. Tudo está ligado e vinculado àquilo que está guardado no nosso inconsciente. Então é por aí que a gente vai começar. Nós vamos começar por esse aparelho psíquico. Nós vamos começar então pela teoria de Freud, onde ele vai falar do inconsciente. Inconsciente. O inconsciente, Freud vai dizer que nós já nascemos com esse inconsciente. O que existe nesse inconsciente? Né? Existem memórias que nós guardamos desde o nosso período gestacional, desde do nosso período embrionário, desde que nós estávamos lá na barriga da nossa mãe. Os sentimentos da nossa mãe, às vezes algumas coisas que ela ouvia, o comportamento dela, nós já começamos a observar e absorver isso. E isso começou a ser guardado no nosso inconsciente. Nós já nascemos com uma memória embrionária inconsciente. Tá? E aí quando nós nascemos, esse inconsciente ele vai começar a interagir com esse mundo externo que nós temos. Né? E aí é que está o nosso segredo. Só nós temos o nosso inconsciente. Cada um de nós tem um inconsciente diferente do outro. Não existe algo que seja comum. O meu inconsciente é diferente do seu, é diferente dos meus filhos, do meu chefe, dos meus pais. Cada um de nós, cada ser humano nesse planeta tem um inconsciente diferente do outro. Por quê? Porque o nosso inconsciente é o grande armário dos nossos conteúdos não assimilados. O que são conteúdos não assimilados? Tudo aquilo que me faz sofrer, todos os tipos de vivência e experiências que eu tive na minha vida e que eu não consegui assimilar, estão guardados no meu inconsciente. Olha que interessante. Pensa bem, algo que te dá desprazer, algo que te faz sofrer e de repente você esquece de uma hora para outra. Né? Isso não é ao acaso. Isso a nossa parte psíquica usa como uma medida de proteção, uma medida protetiva ao nosso consciente, à nossa parte psíquica. Imaginem vocês se a gente guardasse todas as mágoas, todos os rancores, todos os ódios, se sofrêssemos todos os dias pelas mesmas coisas que ficam voltando na nossa mente. Olha que pesado, que duro que seria a nossa mente. Então, a partir daí, o que acontece? Olha a natureza perfeita. Esses conteúdos que nos fazem sofrer, esses conteúdos que acabam pesando na nossa vida, são jogados para esse inconsciente e nós acabamos esquecendo. Né? Aí vem uma segunda instância. Lembra que eu falei lá no começo da segunda instância? A gente tem uma segunda instância chamada de pré-consciente. O que é o nosso pré-consciente? O nosso pré-consciente, ele é um registro de memória intelectual. Tudo aquilo que nós aprendemos, desde que nós começamos a interagir com a nossa mãe, interagir com o mundo, e perguntar, e a mãe começa a apresentar para o bebê
Pega a colher, olha o copo e a criança começa a associar o formato do copo, o formato da colher e dar nome a isso, copo, colher. Quando a mãe começa a apresentar isso, esse mundo, esse universo para o bebê, toda essa memória intelectual fica guardada no nosso pré-consciente. Né? É um registro que nós temos muito fácil acesso. Se você fizer um esforcinho, a gente acessa essa memória intelectual. Às vezes são informações que a gente não precisa estar com ela o dia inteiro, todos os dias, mas que se a gente fizer um esforcinho a gente lembra. Por exemplo, se eu perguntar para você como é o nome do seu primeiro namorado ou da sua primeira namorada, né? Aí eu perguntei, você vai lá no seu arquivo de registro de memórias intelectuais e vai lembrar. Mas você não anda pensando, a não ser que você tenha uma paixão platônica, que você tenha um amor obsessivo, né? Que aí é uma patologia, mas se você não vai ficar lembrando do seu namorado o dia inteiro. Você não vai lembrar o nome do seu primeiro namorado, da sua primeira namorada o dia inteiro. É algo que está registrado e está guardadinho numa gaveta lá. Se você precisar, você tem acesso, você vai lá e busca. Então essa é a função do nosso pré-consciente. Né? De alguma maneira, ele atua como um mediador entre o inconsciente, que nós acabamos de falar, e o consciente, essa instância que se relaciona com a realidade. Então é o pré-consciente que vai fazer esse meio termo, ele vai funcionar como uma peneira. E aí a gente tem o consciente. O que é o consciente? O consciente é o aqui e agora. Eu conscientemente estou falando com vocês. Então, é como eu estou interagindo, é como eu interajo com as pessoas do meu relacionamento social, do meu convívio, é como eu interajo dentro da minha profissão com as pessoas, com os meus colaboradores, com as pessoas que trabalham comigo. Né? Então, o tempo todo nós estamos agindo conscientemente. Mas vamos lembrar que por trás desse consciente existe um pré-consciente e um inconsciente. O que existe de armazenado no inconsciente é tão forte, ele tem um peso e uma carga energética tão grande que ele tenta vir para o consciente todo o tempo. E é quando ele vem, que a gente chama dentro da psicanálise de retorno, é nesse retorno do recalcado, daquilo que está lá no inconsciente recalcado, colocado lá no fundo do baú, lá na gaveta. Esse retorno do recalcado é que vai fazer com que eu tome certas decisões, com que eu tenha certas atitudes durante uma certa situação. Quando uma situação se apresenta para mim, hoje, adulta, eu vou fazer o quê? O meu consciente vai fazer o quê? Ele vai lá no inconsciente buscar algum traço de memória, um traço mnêmico que a gente chama, e buscar algo semelhante que me aconteceu na infância, na adolescência, qual foi a experiência que eu tive em determinado momento, numa situação parecida com essa que eu estou vivendo agora. E aí eu já tenho um protótipo, eu já tenho uma forma de como reagir a essa situação. Todas as vezes que a gente tem uma situação na infância, na adolescência, por isso que é importante o cuidado com a criança, com o bebê, com o adolescente nas suas primeiras experiências. E aí, porque todas as vezes que a criança, o bebê ou o adolescente, ele tem uma experiência pela primeira vez, essa experiência vai ficar guardada, armazenada. E a gente, enquanto adulto, vai buscar a matriz,
a forma como a gente agiu e reagiu a essa experiência, para poder repetir. Né? Então, por que muitas vezes as pessoas, né, a gente fala assim, olha, o fulano lá, meu vizinho, vive cometendo os mesmos erros, só se enrosca com mulher errada, só arruma emprego que não leva a nada. Por quê? Porque ele vai buscar dentro dessa matriz. E é isso que a psicanálise, essa teoria da psicanálise, ela traz para a vida da gente. É evitar e fazer com que a gente saia desse processo, desse círculo vicioso de comportamento. Eu entender como eu vivi certos comportamentos lá no meu passado, que estão guardados no meu inconsciente, e a partir desses modelos eu ressignificar, dar um significado novo. Quando eu dou um significado novo a isso, quando eu modifico a maneira de ver essa situação, o que acontece? Eu começo a ter comportamentos diferentes. Vamos pensar numa experiência? Vamos fazer uma simulação. Não necessariamente que você tenha passado por isso. Mas vamos pensar que quando você tinha lá seus 2, 3 anos, você estava andando pela rua e você encontrou um cachorro muito grande. Né? Vamos pensar num Border Collie, algum cachorro, eu não entendo muito de raça de cachorro, mas um cachorro grande, de porte grande. Né? Então vamos pensar em proporção de tamanhos. Uma criança perto de um cachorro grande. É quase que um adulto perto de um cavalo, dependendo do tamanho do cachorro, dependendo do tamanho do cavalo, da criança, é proporcional a um adulto estar perto de um cavalo, né? Então essa criança de 2, 3 anos encontra com esse cachorro na rua e esse cachorro late e avança nessa criança. Essa criança começa a chorar e morre de medo. Passa o trauma, essa criança acaba esquecendo isso de alguma maneira, porque foi uma vivência difícil, foi uma vivência traumática, e essa criança acaba jogando essa vivência, né? O consciente acaba jogando essa vivência lá no inconsciente. Passou. Vamos supor que na vida dessa criança nunca mais ela tenha encontrado com um cachorro. Que na terra onde ela vive, numa terra lá de além imaginação, não exista cachorro. Só existiu aquele dia que ela encontrou ele na rua. E ela cresceu, virou um adulto super feliz e de repente ela está passeando e vê um cachorro, hoje adulto, e tem uma reação inesperada de medo, de angústia, de pânico. E não sabe por quê. Se nunca ela tinha encontrado com os cachorros ou não tinha lembrança disso, por que essa sensação agora de querer fugir e sair correndo do cachorro? E aí é que está o processo da psicanálise, o exercício da psicanálise. Né? Quando a pessoa vai para o consultório, nós, psicanalistas, levamos essa pessoa a tentar recordar qual foi a primeira vivência que essa pessoa teve com um cachorro. Você pode fazer isso sozinho. Puxe pela sua memória, existe algo que te angustia? Existe algo que te dá medo e você não sabe explicar? Vai lá no inconsciente. Onde será que eu vi aquela barata? Por que será que eu tenho tanto medo de barata? Por que será que eu tenho tanto medo de cachorro? Se proporcionalmente pensando, hoje eu perto de um cachorro, eu sou 3 vezes maior que um cachorro. Eu então perto de uma barata, o que é um bichinho desse tamanho? Perto de uma pessoa, de um adulto. Então a gente tem que fazer um exercício muitas vezes, né, de regredir, de buscar lá na infância algumas vivências que a gente teve e que podem significar algo que está ligado a esse trauma.
Então aí vai a primeira dica. Perceba aqueles comportamentos que estão dissonantes, né? O que são comportamentos dissonantes, né? Discordantes, são aqueles comportamentos que fogem do seu comportamento padrão. Você é uma pessoa calma, você é uma pessoa tranquila, uma pessoa zen, de repente aparece um besouro voador, te tira do sério, você fica histérico ou histérica, você quer jogar, quer sair correndo. Por que esse besouro tem esse poder sobre você? Por que essa situação, muitas vezes, dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, tem esse poder de te desestruturar? Por que muitas vezes o seu chefe pedir a sua atenção maior em algum trabalho te desestrutura? Pensa, vamos pensar. Chefe, uma posição de autoridade. Quem na sua infância exercia essa função de autoridade? Seu pai? Sua mãe? O avô? A avó? Um professor? E muitas vezes essa pessoa que exercia essa posição de autoridade, exercia com uma veemência, com uma tirania tão grande, que você se sentia pequenininho, que você se sentia totalmente massacrado. E aí hoje, o seu chefe, que exerce uma posição de poder, que exerce uma posição superior, pelo menos em cargo profissional, né, sobre você, quando ele te chama, você treme, as mãos começam a suar, com a dor de barriga. Na verdade, não é seu chefe, na verdade, não é a posição que ele ocupa, mas é quem ele representa dentro do seu aparelho psíquico. É isso que você tem que buscar. Qual é a representação desse chefe, dessa pessoa de poder? Vai lá no seu inconsciente, busca lá. Qual era a relação com as pessoas que exerciam poder sobre você quando você era criança? Pai, mãe, avô, avó, professor. E aí você vai encontrar, talvez, a chave da questão. E mais, Márcia, como que eu faço para resolver isso? É a mesma coisa do que o cachorro. Você não precisa ter tanto medo do cachorro, porque naquele dia, quando você era criança, você era pequeno, o cachorro era grande. Então o cachorro te amedrontava. Hoje você é grande, o cachorro é pequeno. Quando você era criança, os seus pais, as pessoas que tinham autoridade sobre você, você era uma criança pequena e eles eram grandão. E normalmente a pessoa que exerce autoridade olha de cima para baixo. Você se sente menor ainda. Agora não, agora você pode olhar seu chefe olhos nos olhos. Seu chefe, ele tem um poder de autoridade profissional, um cargo acima de você, muitas vezes nem um conhecimento tão maior que você. Ele está lá porque ele ocupa um cargo de chefia, mas ele é igual a você. Você pode olhar nos olhos dele, você não precisa mais ser aquela criança que levanta os olhos e se sente diminuído perante uma autoridade. Então, olha quanta coisa, quanto segredo tem nesse nosso inconsciente. Pensa nisso. Pensa nas atitudes que te causam desconforto hoje e vai buscar semelhança lá no inconsciente, na sua época de criança.